Olá a todos! Hoje eu venho trazer para vocês um assunto que não diz respeito a migrações. Eu quero falar com vocês hoje sobre um filme, tá? Então, fica aí atento porque vai ter spoiler, um pouquinho, para eu poder conseguir falar dele. É um filme que está no Netflix, que está fazendo muito sucesso aqui em Portugal. Eu assisti ele ontem, ele realmente me incomodou muito. É um filme disponível na Netflix e que se chama 365 DNI ou 365 Dias. Trilogia de livros e que foi adaptada para a Netflix. No Netflix só tem ainda o primeiro filme. E a autora desses livros se chama Blanca Lipinska, algo assim. É um nome bem diferente. E eu vou contar um pouco da história do filme para contextualizar e discutir algumas coisas com vocês e que me incomodaram muito. Eu acho que são temas que a gente precisa sim falar sobre. E vou dizer também o porquê que me incomodou. A história é uma história de... São dois personagens, é um homem e uma mulher. Esse homem, ele é um gangster, então ele é um mafioso da Itália. E essa mulher, ela é polonesa. E os dois têm as vidas deles. Em um determinado momento, eles se cruzam, né? O filme mostra eles assim, se cruzando, eles... E aí ele sequestra essa mulher. Né, droga ela, sequestra ela e coloca ela em uma prisão domiciliar. Basicamente é isso. Apesar do filme mostrar uma coisa assim, né, muito bonita, é um palácio e tal, mas é uma prisão domiciliar. E o porquê que ele faz isso? Porque ele sonhou com essa mulher, ele teve uma visão sobre o rosto dessa mulher e ele sabia que em determinado momento ele iria encontrá-la, ele desejava encontrá-la. E ele, de fato, encontra. E já que ele encontrou, o que é que ele faz? Ao invés de conquistá-la ou conversar com ela ou qualquer coisa, ele simplesmente droga ela, sequestra ela e prende ela dentro de casa. E diz para ela que ela só pode sair depois de 365 dias. Porque se até lá ela não se apaixonar por ele, aí ela tem a liberdade dela de volta. Mas até lá não. Até lá ela é prisioneira dele. O que já é bastante chocante, né? Mas vou continuar. E aí, em determinado momento, ela tenta fugir. Na verdade, ela tenta fugir em vários momentos. E aí, ele sempre consegue prendê-la, usa de muita violência, porque assim, né, você segurar uma pessoa pelo pescoço, puxar ela, jogar ela, etc, 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 é violência, né? Então, continuando. Em um determinado momento, ele fala assim: você amanhã, se prepare porque amanhã nós vamos sair, nós vamos às compras. E aí mostra uma mulher que, apesar de estar presa e estar querendo fugir, porque ela de fato demonstra que ela quer fugir, ela não tá satisfeita com aquela situação. Mas quando ele leva ela para as compras, ela fica muito feliz. Ela compra muitas coisas que ela queria comprar, gasta muito do dinheiro dele e ela fica bastante satisfeita com isso. E na verdade, o que eu quero dizer é... Minha grande crítica a esse filme não é que isso não aconteça, não é uma crítica a essa mulher, mas é uma crítica aos símbolos e às mensagens que o filme passa. Porque eu entendo que nós temos eu falo, qualquer pessoa, ela tem responsabilidade com aquilo que ela veicula. Principalmente quando a gente está falando de cultura, né? Então, cada responsabilidade social de um produtor de um filme desse e da própria Netflix. Tudo bem que a Netflix é só um streaming, ok, né? Tem muita coisa boa e muita coisa ruim lá nesse streaming, tudo bem. Mas ainda assim, me preocupa muito a imagem que eles querem passar e os significados mesmo, as simbologias que existem nesse filme. De uma hora para outra, essa mulher se apaixona por esse homem e aí eu fico pensando que o que é que esse filme quer passar? É que apesar de todas as coisas ruins que esse homem faz para essa mulher, ela em determinado momento se apaixona por ele, como se o dinheiro dele pudesse comprar o amor dela, o respeito dela, que a falta de respeito pode ser passada por cima de tudo, a violência também, né? Então, assim, são muitas coisas muito fortes. E eu não estou dizendo que isso não aconteça na vida real. Isso acontece na vida real. Eu não tô querendo dizer aqui pra vocês que vamos viver num mundo ideal. Não, a gente tá muito longe disso, infelizmente.
Mas pra gente chegar lá, nesse ideal, a gente precisa conquistar passinhos por passinhos. E um filme como esse, que traz tantas simbologias preocupantes, irresponsáveis e violentas mesmo, né? Reproduzindo padrões que são padrões paternalistas, enfim, de violência mesmo. Então, né, relações de poder muito fortes. Então, assim, a gente precisa fazer atenção, ter atenção quando a gente vê esse tipo de coisa. E esse filme me incomodou muito. E eu fiquei, por quê? Que qualidade de filme é esse? Porque aí você fala, mas 50 tons de cinza também é muito sexy. Tá, mas em nenhum momento ele prende ela, né? Tem algumas coisas um tanto ilógicas ali, algumas coisas um tanto quanto abusivas, mas de certa forma há uma liberdade nesse não. Esse vai para o extremo. O cara prende a mulher. Ela é uma prisioneira dele. Até que em um determinado momento ela fala assim, eu não preciso dos 365 dias. Eu te amo. E de repente eles vão casar, e de repente ela tá grávida, e de repente todas as coisas ruins que ele fez pra ela, de uma forma abusiva, violenta e etc e tal, desaparecem e tá tudo ok. A gente tem que falar sobre isso, gente. Não é possível que esse tipo de coisa passe e as pessoas assistam e achem maravilhoso. Tem muita gente achando esse filme maravilhoso, porque esse filme tá num dos tops dos mais assistidos. Isso me preocupa muito. Porque eu fui assistir esse filme iludida, tá aqui como um dos filmes ranqueados, vamos ver o que é. E eu ficava, a cada 5 minutos eu olhava pro lado e falava assim, meu Deus do céu, porque eu tô assistindo esse filme? E tive que terminar de assistir pra ver até que ponto esse filme ia chegar. E assim, fiquei muito decepcionada. Ontem eu vi uma crítica ao filme A Bela e a Fera. E de fato, né, a questão das mulheres perdoarem todos os erros dos homens. E se a fera fosse a mulher e o príncipe, né, fosse o homem, e não o contrário? Esse príncipe ia perdoar todos os erros e faltas dessa fera, que seria a mulher, mas a mulher perdoa todas as faltas do homem. E essa crítica me tocou muito, que eu pensei, meu Deus, como realmente os filmes que a gente assistia na década de 90, que fazem parte da nossa infância, eles trazem muitos símbolos perigosos e que nós hoje revimos né, e pensamos sobre eles. Só que esse filme é de 2020. São quase 30 anos depois, gente. Não é década de 90, não é década de 2000, não é década de 2010, é década de 2000, né? 20, nós estamos em 2020, coisas que já não cabem mais, ou não deveriam mais caber, pelo menos. Enfim, eu sabia que ia fazer esse vídeo, eu ia ficar nervosa, porque eu fiquei muito nervosa assistindo o filme e pensando sobre ele até hoje, porque é uma coisa que me incomoda, e tem que incomodar, e a gente tem que falar sobre isso, e temos que estar atentos sobre isso, e não podemos permitir que nos deixemos enganar e que esses símbolos estejam presentes de uma forma tão escancarada e tão louca, insana nos dias de hoje, tá? Então, comentem aqui comigo. Eu já fiz um outro vídeo falando também sobre feminismo. No final das contas, isso é feminismo, porque quando a gente fala de feminismo, nós estamos falando de igualdade entre os gêneros, tá? Então, igualdade quer dizer respeito, quer dizer que as pessoas são livres, que não existe relações de poder, pelo menos, meu Deus, não nesse nível do filme, né? Porque nesse nível do filme foi demais. Então, assim, relações de poder, elas sempre vão existir dentro da sociedade, né? Mas elas, dentro da nossa sociedade, elas estão institucionalizadas. E é isso que a gente não quer, a gente quer superar isso. Então a gente precisa de relações de poder, que elas sempre vão existir, mas de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais equitativa e dentro de cada relação, não dentro de uma sociedade que nós temos essas estruturas enraizadas e postas, né? Vamos rever isso, então. Por isso que essas discussões, elas são importantes para a gente poder evoluir e crescer. Então, comentem aqui comigo, vamos deixar esse canal aberto aqui de discussão, porque ele é super importante para
a melhoria da nossa sociedade como um todo, tá? Beijos de luz para todo mundo e que a gente possa estar cada dia melhor e cada dia mais atento a essas coisas, tá bom? Até a próxima!